Fala pessoal, muito bom dia, meu nome é Franco Isetti e nós voltamos hoje a falar sobre aquela questão, aquele vídeo que eu fiz no sábado para falar sobre aquela história do pastor de uma igreja evangélica em Alagoas que falou que ele iria rezar para que o ator Paulo Gustavo, o comediante Paulo Gustavo, que está internado há mais de um mês com Covid, entre a vida e a morte no Hospital do Rio, ele falou que quando ele escutou que as pessoas estavam pedindo orações para a saúde do Paulo, ele falou que ele iria rezar para que o Paulo Gustavo encontrasse logo seu amigo. Eu interpretei que era encontrar com Deus. Teve gente que já disse que era para encontrar com o diabo. Tá? Não me interessa aqui saber se vai rezar para encontrar com Deus ou com o diabo. Tá? Com certeza, se for com Deus ou com o diabo, quem for para Deus e para o diabo é muito melhor companhia do que esse idiota desse pastor. Tá? Idiota desse pastor. Mas eu voltei com o vídeo, voltei a falar desse vídeo, não para falar do pastor, não para dar ibope para... Bom, primeiro uma coisa é o seguinte, tá? Não estamos falando mal de nenhuma igreja evangélica. Se bem que tem algumas igrejas evangélicas, pelo amor de Deus, me desculpe. Assim como a igreja evangélica, assim como alguns pastores de igreja evangélica, assim como alguns padres da igreja católica que são ridículos para falar para não usar máscara, né? Ou aquela pastora de uma certa igreja aqui em São Paulo, que nesse final de semana que numa nossa, deu branco, não é uma missa, eu ia falar missa, né, mas numas, eu vou colocar missa, vai, sei que o termo não é esse, mas vocês vão entender, numa celebração que ela fez lá, né, no encontro da igreja dela, uma igreja que fica na Moca, né, a pastora sem máscara, olha o ridículo, presta atenção, essa pastora sem máscara no palco falou para todo mundo, para os fiéis que estavam nessa cerimônia, né, religiosa, esse culto religioso, falou para desligarem da rede Covid, que ela achava ridículo que uma determinada televisão só falava de Covid, que ela estava achando ridículo que era mentira que os hospitais públicos estavam lotados pela Covid. Ela disse que os hospitais públicos sempre tiveram lotados, não é pela Covid, né? Ora, ela estava muito interessante que ela estava falando que a gente exagera com a Covid, né? A imprensa, né? Óbvio que ela estava falando da Globo, né? Agora, o mais interessante de tudo, né? Ela demonstrando para não ter medo da Covid, só que essa pastora, no final do mês passado, ela e o marido, né, que são dois pastores que são donos dessa igreja, essa igreja ficava antes na Alice Vasconcelos, né, depois pegou fogo e agora elas foram ali para a região da Moca, perto ali da linha de trem. Essa pastora e o marido, no final de março, lá pelo dia 25, os dois tomaram vacina nos Estados Unidos contra a Covid. Interessante, né? Aqui no Brasil fala que é exagero. Se é exagero, por que foi tomar vacina lá? Muito interessante essa colocação, assim como o Edir Macedo da Igreja Universal, né? Aqui fala para foda-se a Covid e foi tomar ele e a esposa tomaram em começo de março, né? É uma maravilha. Bom, eu já falei, né? Esse pessoalzinho é os únicos que conversam com Deus, né? O resto é idiota como eu e você, né? Desculpa, eu converso muito mais com Deus e você também do que esses caras aí, pode ter certeza. Com que eles conversam eu não sei. Bom, por que eu voltei a falar desse caso? Né? Por que eu voltei a falar do pastor? Porque algumas pessoas criticaram o meu vídeo, né? Dizendo que eu não poderia falar mal dele porque ele falou uma verdade. Porque esse ator Paulo Gustavo,
esse homossexual, palavras dele, não é palavras minhas, esse homossexual estava em, em parceria com o demônio, por isso que ele deveria morrer. Obviamente que essa pessoa que falou isso foi, eu fiz uma denúncia para o YouTube, foram 2 pessoas que falaram isso, tá? Teve uma outra imbecil, tá? Eu vou falar bem claro isso, para mim é uma imbecil, ele, né, falou que ele não falou nada disso, ele não estava falando isso, não, ele, o cara tá dizendo que ia rezar para o cara morrer logo e não falou isso, ele falou o quê? Tá? E outras pessoas dizendo que eu não poderia falar mal do pastor. Ora, primeiro é o seguinte, eu acho assim, aqui não me interessa, para mim não me interessa se é pastor, se é político, se é faxineiro, se é médico, se é capitão, sabe? Ninguém tem o direito de falar que vai rezar para alguém morrer. E principalmente um pastor de uma igreja, seja ela evangélica, católica, presbiteriana, pai de santo, padre, reverendo, seja o que for, rabino, um representante que se diz representante de Deus não pode falar que vai rezar por fulano morrer, ou que encontre logo o Criador, ou que encontre logo o diabo. Tá? E não vim. E o mais ridículo de todos é pessoas que vieram defender o motivo, porque o cara é homossexual. Porra, cara que vem meter pau no homossexual para mim é um tipo de pessoa que tá louquinho para sair do armário. Tá? Então saia, meu filho, saia, minha filha, assuma a sua sexualidade. Eu acho tão legal isso. Eu tenho muitos amigos gays, eu tenho muitas amigas gays, não tem nada de mais isso, tá? Agora, pelo amor de Deus, o, o pastor já é um animal, agora uma besta. Agora, ter mais bestas que apoiam a besta é bestial, como dizem os portugueses, é bestial. Então fica aí a minha indignação quanto a essas bestas que falaram isso. Fechou? Meu nome é Franquizete. Não me apresentei, né? Meu nome é Franquizete, trabalho com consultas de tarô e baralho cigano. As consultas são feitas via Skype, WhatsApp, telefones ou presenciais em São Paulo, aqui na região da Avenida Paulista. Para agendar uma consulta, WhatsApp 11 993 69 5791. Aos bestiais que apoiam o pastor, o diabo vai querer te receber.